O Bitcoin atingiu uma nova mínima agora em 2025 de 78 mil dólares no dia de hoje. Será que entramos no bear market ou não? Fica aqui que eu vou responder essa pergunta e o que você deve fazer neste momento de queda. E aí, holders, Kletter aqui do canal Cryptuners, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e vamos compartilhando o gráfico com vocês. Bitcoin atingiu uma nova mínima insana e fez com que o mercado todo viesse ao chão, galera, simplesmente ao chão. 78 mil dólares é a mínima do Bitcoin e a gente tem uma linha de alerta em 77 mil dólares, onde não pode acontecer esse rompimento, galera, não pode acontecer esse rompimento. Bitcoin bateu 78 mil dólares nesse momento, tá em 84 mil dólares, tentando se recuperar, bateu uma violinada, deu um fundinho aqui bem interessante e fez com que todo o mercado ficasse no vermelho. Poucas são as moedas, os tokens, as gemas que estão no positivo no dia de hoje, tá? Mas o que está acontecendo? Chegou o bear market? Não chegou o bear market? Devo aportar? Devo vender minhas posições e realizar para comprar mais embaixo? O Kletter, o que eu devo fazer nesse exato momento? Deixa seu like que eu vou responder nesse vídeo para você. A gente está passando por uma série de fatores que fazem com que o mercado precifique de forma negativa neste exato momento. E eu li uma nota um tanto quanto interessante aqui de algumas razões pelo qual o mercado pode estar estabelecendo essa queda. E já vou fazer uma análise gráfica completa do Bitcoin para você entender se a perspectiva continua de baixa ou não. Então fica aqui até o final desse vídeo para você não fazer cagada, para você não sair fazendo o que você não deve. O Bitcoin, a criptomoeda mais negociada no mundo, sofreu uma queda na ordem de 15% do seu valor em fevereiro, após ter encerrado a janeiro acima de 104 mil dólares, que foi maravilhoso. E estava sendo negociado a 84.700 quinta-feira, no dia de ontem, tá? A um dia do fim do mês. Especialistas de mercados que foram consultados pela Bloomberg disseram que essas correções são normais em um mercado volátil, e eu concordo. Como das criptomoedas. O Bitcoin começou 2024 em 42.500 e terminou dezembro em 94 mil. Isso aqui foi insano, fez com que a gente ganhasse muita grana, tá? E nos últimos dias estamos vendo o Bitcoin sofrer muita correção, algo que é normal porque ele subiu para um caramba, tá? E eles suspeitam que isso aqui possa ter alguns fatores interessantes. Eles colocam aqui, ó, que um dos fatores é a ameaça de reintrodução de tarifas comerciais do Donald Trump. Donald Trump tá tarifando China, Brasil, Canadá, ele tá tarifando todo mundo, e isso aqui é negativo para um mercado volátil, tá, gente? No curto prazo faz com que a gente corrija de uma forma mais acentuada, tá bom? Aqui, ó, e além disso, houve eventos internos no ecossistema, como o hack da Bybit, que também afetou o mercado cripto, né? Você perde um pouco ali de adoção, porque pessoas sentem medo de entrar, já ficam com medo de entrar no mercado tão volátil, né? E tão manipulado, e com isso o pessoal começa a sair do mercado, começa a vender suas posições e sair do mercado algumas pessoas mais emocionadas, tá bom? Belezinha? E também foi observada a saída de capital dos fundos negociados em bolsa dos ETFs, ou seja, ETFs sendo liquidados também, tá? A gente teve também isso aqui no decorrer dessa semana também. E outra coisa é que o ouro tá sendo muito bem precificado e a galera tá utilizando, passando a utilizar novamente ouro como reserva de valor, tá? Então isso aqui são alguns dos pontos mais interessantes que eles trouxeram aqui, mas tem um ponto que eles não colocaram aqui que eu acho extremamente relevante, que é a questão de taxa de juros. A gente teve payroll, a gente teve um monte de coisa acontecendo e inclusive algumas vêm para o lado positivo da coisa e outras vêm para o lado negativo, que faz com que o mercado de criptomoedas, que é um mercado mais volátil, né, sofra muito no curto prazo. Dado isso, a queda do Bitcoin é extremamente natural e normal. Tem muita gente julgando que a gente já está entrando no bear market, por isso o título da thumbnail e do vídeo, por conta de que alguns influenciadores aí estão colocando aí o seguinte setup. Galera, quando o Bitcoin atingir topo duplo no gráfico quinzenal, no gráfico semanal, no gráfico blá blá blá,
é bear market? Galera, não é muito assim que a banda toca, tá? A gente precisa de alguns fatores extremamente importantes, né, para que de fato a gente entre no bear market, tá? Como? Primeiro passo mais importante que você deve observar, uma correção acima de 30, 35%. A gente começa a olhar com outros olhos para o Bitcoin e para o mercado cripto, porque com uma queda tão grande em um espaço de tempo tão curto, né, de poucas semanas, a gente já começa a observar o mercado, tá, para um possível bear market. Sim, não é somente a questão do topo duplo, tem essa questão do topo duplo que faz até sentido, mas de fato a gente precisa de fato entrar em uma posição corretiva mais forte, e isso e para que isso aconteça, o mercado centralizado também tem que acompanhar. A gente tem algumas reuniões do Fed de corte de taxas de diversos setores na América do Norte para acontecer ainda, tá? E é um jogo que a gente tem que jogar sabendo utilizar a colher correta, tá? Quando você tá brincando na areia, quando você é criança, tá brincando na areia. Se você utiliza uma colherzinha muito pequenininha para fazer um castelo, você vai demorar muito mais tempo para realizar esse feito de construir um castelo de forma relevante, grande e interessante. Agora, quando você utiliza uma pá maior e mais grande, você realiza aquilo com uma certa rapidez. E é a mesma coisa na América do Norte, tá? Se eles cortam todos os juros, que é impossível acontecer, né, de uma hora para outra, você tem um efeito positivo muito breve no mercado cripto, tá? Você tem um efeito extremamente positivo de explosão, mas depois acabou, tá? Depois o mercado cripto, ele tende a retrair e não ter força para estabelecer novos patamares de alta, tá? Agora, quando você faz isso de uma forma mais equilibrada, de uma forma constante, né, que duram algumas semanas, que tem um tempo para acontecer, você tem o mercado cripto sempre em padrão de alta, porém com os seus padrões corretivos, que é isso que acontece, tá? Eu costumo dizer que quando o mercado está em tendência de alta, o Bitcoin, ele sobe caindo, tá? Então, todas as vezes, desde o fundo que a gente atingiu lá em 8 de novembro de 2022, que foi o fundo dos $15 mil, tá? O mercado, ele sobe caindo, ele sobe tendo as suas fases de correção. Olha isso aqui, ó, tô dando um zoom para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então a gente teve o padrão de alta, padrão corretivo. Padrão de alta, padrão corretivo, tá? Então o mercado sempre vai estabelecer esses padrões de pernadas, tá? De alta e correção dentro de um tempo específico, tá? Padrão novamente aqui, ó, de alta, tá? Padrão corretivo novamente. Padrão de alta, padrão corretivo barra lateral. E novamente a gente tá dentro de um padrão que foi estabelecido, um padrão de alta e um padrão corretivo. Então o mercado, ele faz isso e muita gente não percebe porque vive o mercado no dia a dia sem fins de estudo. O pessoal vive o mercado, mas o pessoal não tenta entender os ciclos do mercado, como o mercado realmente se posiciona e como o mercado segue o seu caminho de acordo com como ele vai caminhando, tá? É impossível a gente ter um padrão forte de alta e simplesmente sofrer um padrão lateral sem um padrão de queda um pouco mais intenso, tá? Então é muito difícil esse tipo de padrão acontecer. Bitcoin já fez isso outras vezes, né? Ele fez isso aqui, ó, no dia 3 de fevereiro, ele fez isso no dia 13 de janeiro, ele fez isso também no dia 20 de dezembro e ele fez isso no dia 5 de dezembro. São todos padrões de violinada, tá? Ele desceu com força e depois ele retomou o seu padrão de forma relevante. Novamente, desceu com força, fez o padrão de violinada e está tentando recuperar o seu padrão de forma relevante. Para de fato entrarmos no bear market, a gente depende de alguns padrões gráficos, tá? Como, por exemplo, a gente precisa se manter no gráfico semanal sempre em tendência negativa. 1, 2, 3, 4, estamos na quinta semana apenas em tendência de baixa, tá? Lógico, essa semana tá sendo absurda e temos que entender e saber enxergar essa perspectiva, tá? Da alta que o Bitcoin estabeleceu, se a gente pega uma retração de Fibonacci, tá? A gente está em um modelo aqui de correção extremamente saudável no fractal gráfico quinzenal, onde eu sempre coloco que 0,5 de Fibo é uma região extremamente saudável
para correção, tá? E é uma região que eu coloco ali como região máxima de correção. Bateu a correção no 0,5 de Fibo e tá retraindo novamente até 618 de Fibo, pode chegar até 618 de Fibo, até quem sabe no domingo ou próxima semana, tá? E é isso que importa, que ele faça o seu padrão corretivo, mas depois faça o seu padrão de retração e recuperação gráfica para de fato continuar seguindo no mercado. Então sim, a queda é saudável e você precisa entender que nessa queda pode ter te gerado uma excelente oportunidade de aporte em alguns tokens. Então não entramos no bear market ainda, mas em algum momento vamos entrar sim. E aí, gostou dessa análise? Não gostou dessa análise? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, porque o seu apoio é muito importante. Te vejo no próximo vídeo, na próxima live. Valeu, fui!